O dízimo não é mais válido. Foi abolido pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. 1. O que significa a palavra dízimo, dízima e dizimar. 2. Quem eram os levitas? 3. Quem roubava a igreja, o povo, e a Deus. 4. O dízimo, como se ensina hoje, sempre foi e sempre será uma prática da lei, do Velho Testamento. 5. As passagens que você acha que estão no Novo Testamento não ensinam a dar o dízimo, apenas falam sobre ele. 6. Jesus viveu toda a sua vida no Velho Testamento, na época da lei, sob a lei deveria cumpri-la. 7. Quem dividiu a Bíblia do jeito que conhecemos hoje? 8. O dízimo da lei não era em dinheiro nem baseado no ganho monetário, mas baseado na terra e na produtividade dos animais. 9. Como os falsos pastores manipulam a palavra de Deus para forçar as pessoas a dar dízimo. 10. A culpa também pertence aos membros. 11. A maioria das pessoas que dão o dízimo dá por medo das maldições ou por interesses, não por obediência, amor ou fidelidade. 12. O dízimo ensinado pelos falsos pastores hoje não tem base bíblica nenhuma, nem na lei, o obrigatório, nem antes da lei, o dízimo voluntário. 13. Porque os falsos pastores e os ignorantes apoiam o dízimo. 14. Como manter todas a denominação sem o dízimo. 15. Qual o perigo de praticar o dízimo hoje? 16. Contraste entre Jesus e o dízimo. 17. Argumentos que derrubam o dízimo. 18. Conclusão da atual situação. Quem é o autor do estudo? A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Meu nome é André de Moraes, membro do Corpo de Cristo. Não pertenço a denominação alguma, eu sou a Igreja de Jesus, assim como todos os que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador também o é. Com a proliferação do gospel, por todo o Brasil surgiram juntamente grandes pragas que atrapalham as pessoas de conhecer, de fato, o que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Gospel é completamente diferente de cristianismo. Cristianismo é a crença somente em Cristo, onde se vive para Jesus Cristo, onde Ele é o centro de tudo e o único meio de se chegar a Deus. Quando falamos de cristianismo, falamos de viver segundo as suas práticas, segundo os seus ensinamentos, ser parecido com Cristo. Cristianismo é simplesmente viver como Cristo viveu, parecer com Ele a ponto das pessoas olharem para a vida de alguém e dizer que ele vive da mesma forma como Cristo viveu. O gospel é uma modinha satânica, vinda de um país maligno onde o evangelho há muitos anos está afundado na apostasia, que são os Estados Unidos. O tal gospel traz na sua essência uma libertinagem em todos os aspectos, onde tudo pode, onde tudo é permitido, desde que feito de coração. Como gospel passou a ser considerado santo funk evangélico, carnaval de Jesus, sex shop evangélico, entre tantas heresias absurdas, como o cair pelo poder de Deus, o maldito reteté, unção extravagante e outros lixos vindo do inferno. A graça de Jesus Cristo é algo exclusivista ao extremo, pois ela é o que basta para sermos salvos. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Vamos questionar. Questionar. VT interpelar. Questionar uma autoridade. Disputar sobre, controverter. Contestar em juízo, demandar, questionar o direito de alguém. Julgar, siso, tino. Então vamos questionar um assunto muito polêmico e que traz muitas dúvidas nos dias de hoje. O dízimo é válido para nós, povo que vive sob a graça do Senhor Jesus Cristo? A minha resposta é não. E, antes que você venha me atirar pedras, me xingar de herege, perturbado, endemoniado e outros adjetivos malignos, peço que ore a Deus, pedindo sabedoria e discernimento. Leia este assunto, compare com as passagens da Bíblia e questione tudo e só depois tire as suas conclusões. Minha intenção não é de te convencer de nada, mesmo porque se o Espírito Santo não lhe convencer dessa verdade, não sou eu que convencerei. Peço, como falei, para questionar, analisar, checar, comprovar o que eu lhe mostrarei aqui com todo cuidado e com respaldo da palavra de Deus que é a Bíblia.
Faça exatamente o que está escrito em 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não me julgue sem saber se o que eu escrevo é verdade ou não. Não seja burro a ponto de fazer isso, mas prove se o que escrevo está de acordo com a palavra de Deus. A galinha dos ovos de ouro dos líderes evangélicos. Ultimamente venho recebendo muitas críticas e xingamentos. Estou sendo amaldiçoado e sempre aparece um para me ameaçar com supostas revelações de que vou morrer, ser atropelado, levar um tiro na cara, morrer seco e toda forma de morte bruta. Ouço tudo isso não de pessoas não convertidas, mas dos evangélicos. Sim, de um povo que se diz de Deus. De membros de variadas denominações, que na verdade são seitas, de obreiros e principalmente de pastores e líderes evangélicos em geral. Sempre que um desses me procuram para conversarmos sobre o assunto, vejo que todos eles começam como verdadeiros anjos de luz, mas quando começo a dar as referências das Sagradas Escrituras e comprovar que o dízimo foi mesmo abolido, então eles passam de anjo de luz para verdadeiros demônios das trevas. Muitos chegam a se transformar fisicamente, ficando vermelhos de raiva, veias à mostra, ficam a um passo de me dar um murro ou me pegar pelo pescoço. Ao falar isso me lembro de uma passagem que está escrito no livro de Miqueias, quando Deus mandou seu servo Miqueias falar contra os falsos profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Miqueias 3:5. Todos os pastores com os quais eu abordei esse assunto se transformaram e, como num passe de mágica, viraram demônios quando falei contra o dízimo. Claro que eles deveriam ficar bravos, afinal de contas eu estou falando para as pessoas parar de dar o principal sustento deles. Estou atacando a galinha dos ovos de ouro dos líderes evangélicos. Galinha esta que dá todo conforto e vida abastada em um contexto desigual, onde a liderança evangélica sempre tem recursos materiais, mas os membros pouco, ou nada, têm. Não foi isso que Deus falou em Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Assim estão a maioria dos pastores nos dias de hoje se servindo do que as ovelhas podem lhes dar. Em Miqueias fala mais. Disse eu: ouvi, agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence o juízo, ou deveria pertencer. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Miqueias 3:1-3. Portanto você, pastor, bispo, missionário, apóstolo, diácono, ou seja lá qual for seu titulozinho de merda, o que vale pra mim é a palavra do Senhor Deus e não as suas. O que eu sigo é a vontade de Deus e não regras de homens canalhas vendidos. As palavras estão descritas no livro santo de Deus, então eu não me importo com vocês e nem os temo, nem ao menos tenho medo ou receio de nenhum de vocês, não importa quanto bilhões arrecadam com dízimos da lei. Sei bem que só morrerei no dia em que o Senhor Deus determinar, minha morte será segundo a vontade dele e não a de vocês. Continuarei a pregar contra o dízimo da lei e lutar contra os estelionatários da fé sem medo e sem papas na língua, com ousadia e coragem, e acima de tudo com toda a verdade da palavra de Deus. Então continuem a professar todo tipo de baboseiras proféticas sobre mim que pelo menos para uma coisia serve, minha pura diversão. 1. O que significa a palavra dízimo e dizimar? Antes de qualquer coisa, vamos definir o que é dízimo. A 10ª parte de qualquer coisa. Imposto que consistia no pagamento, à igreja ou à nobreza, da 10ª parte dos frutos colhidos. Imposto, tributo.
Então, dízimo é 10% de qualquer coisa. O significado de dizimar. VT Antigo. Punir com a pena de morte um soldado em cada grupo de 10. Destruir parte do número de destruir quase completamente. A epidemia dizimou a população da aldeia. Logo vemos que é impossível usar a palavra dizimar para o ato de dar o dízimo. E o mais interessante é saber que os únicos que tinham direito de receber o dízimo eram os levitas, pois estes eram os responsáveis pelo serviço do Senhor no tabernáculo. 2. Quem eram os levitas? Levitas eram os membros da tribo de Levi, que era terceiro filho do patriarca Jacó. Formavam uma tribo separada, sem território, sem herança terrena, porque gozavam do alto privilégio de ter o Senhor como seu quinhão, sua posse. DT 10, 9. Era a tribo dos sacerdotes descendentes de Arão, por sua vez descendentes de Levi. Ens 29, 44. NM 13, 10. Isso quer dizer que todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Alguns privilégios que os levitas tinham: servir no santuário, NM 3, 6. 1 CR 15, 2, ajudando nos sacrifícios, JR 33, 18, 22, na recepção de oráculos, NM 13, 38, 2 RS 12, 9. Transportar a Arca da Aliança. A responsabilidade de ensinar a lei, DT 31, 9, 22 e 10. Autoridade para abençoar. Entre outras coisas faziam também. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. Sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Números 1:50 minutos e 51 segundos. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Números 18 e 21 ao 24. Somente os levitas podiam servir ao Senhor no tabernáculo, pois só eles podiam ser sacerdotes. Os dízimos ficavam em sua responsabilidade também, e só a eles deveria ser dado os dízimos. E eram os levitas que usavam os dízimos para o serviço do Senhor. Podemos comprovar que o dízimo era dado somente à tribo de Levi nas seguintes passagens. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Números 18 e 21. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em ofertas alçadas, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Números 18 e 24. Também falarás ao levita, e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Números 18 e 26. Se Deus deu os dízimos somente aos levitas, com qual autoridade tem um pastor hoje de pegar os dízimos das pessoas se eles não são descendentes de Levi? Hoje, porém, não existe mais esse sacerdócio, sendo substituído pelo sacerdócio perfeito e eterno de Jesus Cristo. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus 9 e 11. E também, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Hebreus 7 e 12.
Portanto, se o sacerdócio levítico teve fim com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se só os levitas deveriam receber os dízimos, com qual direito os pastores têm de pegar os dízimos? Nenhum. Qualquer pessoa que fizesse alguma coisa que era da obrigação dos levitas, sacerdotes, eram punidos gravemente e muitos até morriam. Já dá para se ter uma ideia do que pode acontecer com os pastores de hoje que recebem os dízimos, pois eles não são sacerdotes e por isso não têm o direito de receber o dízimo. Morte espiritual. Uma passagem do Novo Testamento comprova que só os levitas podiam receber o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Hebreus 7:5. Não podemos nos basear exatamente nos princípios da lei de Moisés, pois nessa época as pessoas viviam no estado teocrático que era Israel, onde as leis eram baseadas na religião. É impossível transferir os mesmos costumes e regras de um estado teocrático para um estado democrático como no Brasil. Então, nesse estado teocrático, quem resolvia todos os problemas era a igreja. Os dízimos eram usados, primeiramente, para os sacrifícios e ofertas ao Senhor, em segundo plano para sustentar os levitas e depois para ajudar os necessitados. Nesse estado teocrático, o tabernáculo de Deus não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz nem pagava imposto algum, tudo pertencia à igreja. Isso não ocorre nos dias de hoje. Por isso o dízimo também não pode ser igual na época da lei. Nessa época só os levitas poderiam tomar o dízimo, isso de um povo específico, os judeus, povo de Israel. Hoje os falsos pastores e pastores ignorantes pedem dízimo do bruto, coisa impossível do povo dar, pois, além de serem tributados na fonte, tem ainda imposto de renda e muitos outros impostos, os quais deveriam voltar com benefícios para ele e não voltam, que deixa sua renda muito inferior ao lucro bruto. Tirando-se 10% a pessoa fica com quase nada, um salário insuficiente. Seria justo Deus permitir isso se ele é o Deus da justiça? 3. Quem roubava a igreja, o povo e a Deus? O livro de Malaquias não foi direcionado ao povo, à igreja, e sim aos sacerdotes, eles é que roubavam. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do trabalhador, e oprimem a viúva, e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:5. Todos os falsos pastores que pregam sobre o dízimo leem essa passagem de Malaquias 13:10, mas o que eles não leem é o contexto da passagem. Quem na verdade roubava a Deus eram os sacerdotes, levitas, e não o povo, porque o dízimo estava sendo levado ao Senhor. Quando chegava no templo, os sacerdotes separavam para eles o melhor e deixava o resto para os sacrifícios. Veja: o filho honra seu pai, e o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira e região autônoma temos desprezado teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações.
Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubadores, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. O Senhor Deus ainda afirma que claramente que tais pastores são malditos. Pois maldito seja o enganador. Hoje não é diferente, pois continuam enganando o povo e tomando o que era para ser de Deus e deveria ir para ele em forma de oferta. No capítulo 2:1, Deus ainda diz que vai jogar merda, bosta, fezes na cara de tais pastores falsos e picaretas. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. E tudo isso que eles fizeram no passado e fazem hoje, não é por simples ignorância, mas intencionalmente. Mas vos tendes desviado do caminho e, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 2:8. Se uma criança é um ser inocente e não pode ser batizada, por que é que deve pagar o dízimo também? 4. O dízimo, como se ensina hoje, sempre foi e sempre será uma prática da lei, do Velho Testamento. Todas as referências que ensinam a dar o dízimo estão no Antigo Testamento, e a lei de Moisés. Uma coisa devemos entender: nem tudo que está escrito no Antigo Testamento é lei de Moisés. Vamos entender como foi o dízimo que alguns personagens da Bíblia deram para Deus. Dentre todos os mais conhecidos e pregados pelos pastores é o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque e o que Jacó prometeu a Deus. Os defensores do dízimo vão dizer que dízimo não é prática da lei, pois Abraão e Jacó deram dízimo, e esse evento aconteceu antes que a lei de Moisés fosse escrita. É claro que Abraão e Jacó viveram antes de Moisés e antes da lei. Disso eu também sei, mas devemos considerar o seguinte: quando esses dois personagens deram o dízimo, também não deram como forma de obrigação, ou seja, Deus não obrigava a dar o dízimo, não era uma lei, isso foi algo que ocorreu espontaneamente, sem alguém dizer que é lei e que se não fizer estaria roubando a Deus. Sendo assim, se na época de Abraão e de Jacó não era obrigado a dar o dízimo, por que agora é? Vemos que Abraão não deu dízimo do que era dele sim do despojo de guerra, como podemos conferir em Gênesis 14:22. Leia todo o contexto da história, todo o capítulo 14 para entender. Sem dizer que Paulo, em sua carta aos Hebreus diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo dos melhores despojos. Hebreus 7:4. Paulo não estava ensinando nem falando sobre o dízimo, e sim falando sobre Melquisedeque e como ele era grande. E o mais interessante é que Abraão nunca mais deu dízimo, nunca tirou dízimos de seus bens, nem tampouco ficou rico e próspero porque dava dízimos. No caso de Jacó é simples de explicar. Jacó deu dízimo, mas não foi obrigado por ninguém, e Deus não pediu isso a ele. Foi um voto e se ele votou por livre e espontânea vontade deveria cumprir o seu voto. Eclesiastes 5. Somente na época da lei de Moisés é que o dízimo poderia ser viável, pois ele era uma lei, um imposto o qual beneficiava a todos que precisassem, mas primeiramente as pessoas da tribo de Levi. 5. As passagens que você acha que estão no Novo Testamento não ensinam a dar o dízimo, apenas falam sobre ele. Então você vai me perguntar sobre o caso de Mateus 23:23 que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Vamos entender os pontos em algumas passagens que são deturpados ou mal interpretados por muitos pastores e membros.
O fato de Jesus ter falado sobre o dízimo nessa passagem não quer dizer que ele ensinou, aconselhou a dá-lo, aprovou, ou falou qualquer coisa para praticá-lo na época da graça. Ele apenas citou o dízimo para exemplificar um erro grave que tais pessoas cometiam naquela época, e que hoje ainda cometem, que era praticar uma ordenança e deixar de lado coisas mais importantes como a justiça, a misericórdia, a fé e o amor. Ou seja, foi uma repreensão e não um ensino para dar o dízimo. Jesus quis dizer que, embora fossem religiosos e praticavam coisas da lei como o dízimo, deixavam de lado o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé, que não pertenciam à lei. 2. A segunda vez que o Senhor Jesus referiu-se ao dízimo, foi na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 ao 14, e outra vez censurou os hipócritas e religiosos. Tomou como exemplo um homem religioso, que jejuava 2 vezes por semana e dizia ser dizimista fiel, porém, exaltava a si mesmo e humilhava um pecador que suplicava a misericórdia do Senhor. Novamente, Jesus não ensinava a dar o dízimo, mas criticava tais pessoas por serem religiosas e vazias. Hoje não é nada diferente. Muitos ainda exaltam-se dizendo: eu sou dizimista fiel, mas nesta narrativa, o Senhor Jesus exemplificou que no Evangelho não há galardão para dizimistas. Existem outras passagens no Novo Testamento, depois do Evangelho de João, que também falam do dízimo, mas também não ensinam a dar o dízimo, apenas citam sobre ele. 6. Jesus viveu toda a sua vida no Velho Testamento, na época da lei, sob a lei deveria cumpri-la. Outro fato importante é que no momento em que Jesus se referiu ao dízimo ainda era a época da lei de Moisés. Sim, Mateus 23 e 23 ainda é Velho Testamento, lei de Moisés. Outra farsa que vai cair agora é que o Novo Testamento não começa em Mateus 1. O que é um testamento da forma como conhecemos hoje? É um documento que uma pessoa faz, em vida, deixando seus bens a herdeiros. Mas quando esse documento começa a ser válido e os herdeiros passam a receber os benefícios dele? Só quando o testador morre. Jesus, quando citou o dízimo para exortar os fariseus e os escribas, ainda estava vivo. Óbvio. Para a lei ser abolida e a graça nos alcançar, Jesus precisava morrer e ressuscitar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. Uma passagem muito clara comprova isso. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus 9:16, 17. Pois é, como o Novo Testamento poderia estar valendo se o testador, Jesus Cristo, ainda estava vivo? Para provar que essa ainda era a época da lei de Moisés, vamos ver as leis que Jesus teve que cumprir. Jesus era judeu, e como tal deveria cumprir toda a lei. Disse Jesus: não cuideis que vim a abolir a lei e os profetas, mas vim para cumpri-la, e nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:17, 18. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Os pais de Jesus tiveram de dar uma oferta pelo nascimento dele. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2:24. O próprio Senhor Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas sim cumpri-la. Enquanto vivo cumpriu, depois de morto ele a revoga, a inválida. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5:14. Jesus foi apresentado no templo e seus pais tiveram de oferecer sacrifício por ele. Passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou pombinhos. Lucas 2:22 ao 24. Após 8 dias de vida ele foi circuncidado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Lucas 2:21.
curou um leproso e mandou o leproso apresentar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Disse-lhe, então, Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir-te de testemunho ao povo. Mateus 8:4. Assumiu o sacerdócio só aos 30 anos, como ensina o livro de Números 4:43. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. Jesus Cristo veio para cumprir a lei enquanto estava vivo entre nós e para revogá-la depois de morto e ressuscitado, pois só após a sua morte estaria cumprido o propósito de Deus, que era oferecer seu único filho para lavar os pecados do mundo inteiro. Por isso ele disse que não veio revogar a lei sim cumpri-la. Ele cumpriu toda a lei, praticou toda ela, enquanto estava vivo. Depois de morto não teria como cumpri-la, é óbvio. E após a sua morte e ressurreição veio a graça. Por isso está escrito em Mateus 27:51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Deus deixou isso bem claro. Acabou seu período da lei e surgiu um novo, pois o véu ao qual ele se referiu era uma cortina grossa que separava o sacerdote da Arca da Aliança, local esse que só ele podia entrar uma vez por ano. Com isso não havia mais separação entre Deus e os homens, mas sim uma única e suficiente ponte que liga os homens a Deus, Jesus Cristo. Paulo, em 2 Coríntios 13:13, é claro e fácil de se entender quando diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. A cruz desfez as ordenanças da lei de Moisés. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Hebreus 10:9. Leia todo o contexto para entender do que Paulo fala que deve ser retirado primeiro para estabelecer o segundo. Porque o precedente mandamento é abrogado, anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7:18. A lei de Moisés teve fim depois do Evangelho de João. Isso podemos constatar na palavra de Jesus Cristo. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por nele entrar. Lucas 16:16. Existem muitos líderes evangélicos que estão pregando em suas denominações que a lei não foi abolida. Não sei de onde tiraram tamanha estupidez e safadeza. Se em Efésios está escrito o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Efésios 2:15-16. Outros versículos que comprovam que a lei foi abolida. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça de corrente de lei viverá por ela. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6:14. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5:18. 7. Quem dividiu a Bíblia do jeito que conhecemos hoje? Por que então que todas as Bíblias do Novo Testamento começa no primeiro capítulo de Mateus? Vamos entender isso. Embora não consideremos a instituição religiosa chamada de Igreja Católica como denominação de Deus, devemos muitas coisas boas a ela. E a divisão da Bíblia em capítulos também. Isso facilita o estudo dela e para acharmos versículos e capítulos. Foi o arcebispo de Canterbury, Inglaterra, que fez a separação em capítulos. E quem a dividiu em versículos foram os estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamados de maçoretas. Mas vemos um erro grave quando dividiram ela em Novo e Velho Testamento. A maioria das Bíblias escreve que o Novo Testamento começa quando Jesus nasce, mas podemos ver acima que o Novo Testamento só começa quando Jesus morre em Mateus 27:51. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador.
Porque um testamento só tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Hebreus 9 e 16, 17. Algumas outras passagens que usam para defender o dízimo como sendo válido para o Novo Testamento são Lucas 11:42, 18 e 12 e Hebreus 7, 5, entre outras sem menor sentido para tal coisa. Devemos lembrar que o que está escrito no Evangelho de Lucas 11:42, assim como o de Marcos, Mateus e João é uma versão do que cada um pode presenciar quando esteve com Jesus vivo entre nós, época da lei, por isso eles são parecidos. Só após esses livros podemos presenciar somente a graça sendo pregada e nenhuma lei, no livro de Atos dos Apóstolos. A passagem que está em Hebreus 7, 5 é um tiro no pé dos apoiadores do dízimo, pois ao invés dela provar que devemos dar, ela prova que essa era uma prática da lei e algo que era responsabilidade de um sacerdócio antigo e extinto, o dos levitas. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Sei que vai aparecer alguns que ainda não se convenceram, mesmo com essas provas claras, e dirão que não existe nenhuma passagem que diga, exatamente, que o dízimo foi abolido. Querem mais provas do que estas. Sem dizer também que nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo pediu dízimos aos membros da igreja primitiva, ao invés disso pediam ofertas as quais também eram totalmente diferentes de como se pede e se dá hoje em dia. Sobre as ofertas explicarei mais à frente. Uma passagem muito interessante: o próprio Senhor Jesus diz que a lei foi válida até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por nele entrar. Lucas 16 e 16. O João referido por Jesus é o João Batista, pois desde esse tempo é que se prega o Reino de Deus, e pede-se que todo homem se esforce por entrar nele. Mas coincidentemente só depois do Evangelho do Apóstolo João, no caso a partir do livro de Atos dos Apóstolos, é que vemos sendo pregado somente a graça. Podemos concluir com isso que a Bíblia foi dividida de forma errada. O Novo Testamento não começa em Mateus 1, e sim em Mateus 27, 51, Marcos 15, 37, Lucas 23 e 46 e João 19 e 30, que são as citações do momento em que Jesus morre. E em todas as passagens que Jesus falou sobre o dízimo, antes de João, falou como lei, e depois só foi citado e não ensinado. Todos os evangelhos na verdade foi uma transição da lei para a graça, por isso vemos muitas das vezes Jesus cumprindo a lei e outra hora descumprindo a lei, como por exemplo curando no sábado. 8. O dízimo da lei não era em dinheiro nem baseado no ganho monetário, mas baseado na terra, na produtividade dos animais e da produção em geral. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levítico 27, 30. Se 2 fazendeiros fizessem a colheita de 10 cenouras, cada um, ambos seriam obrigados a dar uma cenoura. Sob o sistema agrário do dízimo, não importava se um deles vendesse as 9 cenouras restantes por 5 e o outro por 10 reais. O dízimo da colheita não se relacionava ao ganho, dinheiro, mas da produção. Para ser realmente bíblico, o dízimo não era baseado no ganho em dinheiro. Isso você pode comprovar nas seguintes passagens. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, 22. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, e do mosto, e do azeite aos celeiros. Neemias 13 e 12. Como vemos, Deus não menciona dinheiro no dízimo praticado na lei, era do fruto e dos animais, da produção em geral de cada pessoa ou família. E não venha me dizer que não existia dinheiro nessa época, porque existia sim, não como os de hoje, mas existiam os ciclos de prata e de ouro. Meu Senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Gênesis 23 e 15.
E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram assim. Gênesis 42, 25. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Jeremias 32, 9. Mostrai a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. Mateus 22 e 19. O ciclo de prata era uma peça redonda, por isso o nome ciclo, ou barra de metal valioso, prata e ouro, que servia para pagar as pessoas e fazer negócio. Se já existia uma forma de dinheiro no começo da história da humanidade, por que Deus não pedia dízimo do dinheiro? Hoje os falsos pastores dizem que tem que dar dízimo do ganho em dinheiro. Em qual dos dois você vai acreditar? Nos homens ou em Deus? Deus em Deuteronômio 14:26 ensina para o povo vender o dízimo, animais e fruto da terra, e depois pegar o dinheiro e comprar tudo o que a alma da pessoa desejar. Vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que desejar a alma dela, para que se alegre ele e a sua família. Se dízimo fosse para dar em dinheiro, Deus mandaria o povo vender os animais e os frutos da terra e trazer o dinheiro para os levitas, coisa que nunca aconteceu. 9. Como os falsos pastores manipulam a palavra de Deus para forçar as pessoas a dar dízimo. Se tudo isto está escrito na Bíblia, por que é que os pastores não pregam dessa forma? Será que eles não conhecem essa verdade? Será que eles nunca leram nenhuma dessas palavras? Claro que leram. Eles conhecem todas essas passagens. Mas por que então que eles continuam pregando e ensinando os membros a dar o dízimo? Eu creio que uma parcela muito grande esteja enganada e acha que é certo dar o dízimo, e eles creem nisso por serem ignorantes da palavra de Deus. Tais pastores raramente aprendem da palavra direto do Espírito Santo, pois são pastores papagaios. E o que são pastores papagaios? São pastores que não recebem o ensino de Deus, mas recebem de outros pastores, ou de qualquer outra forma. Os pastores papagaios ouvem a pregação de outros pastores, que muitas das vezes também são papagaios, e por achar a pregação bonita, por ver que a pregação traz algum resultado, ou porque quem pregou foi um pastor famoso, um ungidão, acabam repetindo o que foi dito. Um artigo sobre os pastores papagaios está muito mais esclarecido no meu blog, http://questionabrasils.blogspot.com.br/2012/11-pastores-papagaios_core3.html. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Oséias 6:6. Uma outra parcela, que não é pequena, são os falsos pastores, os mercenários, os estelionatários espirituais. Estes sabem muito bem que o dízimo foi abolido, mas ensinam mesmo assim porque sabem que isso dá muito dinheiro e preferem ensinar o erro do que ver sua fatura cair drasticamente. Digo que sabem e cometem essa heresia mesmo assim, porque é impossível que alguém leia tanto a Bíblia e não tenha descoberto que o dízimo foi abolido e que não podemos praticá-lo hoje. Muitos ainda fizeram teologia, receberam estudos especiais, como podem ser tão cegos se assim não o quiserem? Analisaremos o caso de Edir Macedo para mostrar como todos os outros falsos pastores fazem para enganar seus membros. Edir Macedo é um homem, se é que posso chamá-lo de homem, muito inteligente e cheio de conhecimento. Ele é teólogo e conhece muito bem a Bíblia. Mas sabe que se pregar o evangelho de verdade as pessoas não darão tanto dinheiro quanto se ele pregar um falso evangelho. Então, ele estuda a verdade, com base na verdade cria uma mentira. É como um advogado. O advogado, para poder absolver um criminoso, precisa saber da verdade do crime, e com base na verdade ele prepara uma defesa. Mas para isso o criminoso precisa contar-lhe toda a verdade, o advogado precisa saber toda a verdade, como o pastor sabe. Os pastores falsos sabem que dízimo não é mais válido, conhecem a verdade e com base na verdade pregam a mentira. E a forma mais comum de pregar um monte de mentira dizendo a verdade é lendo passagens isoladas ou as mesmas passagens.
A Bíblia é muito rica em histórias e experiências, cheia de passagens com lições e aprendizagem importantes para a nossa vida, mas os pastores sempre pregam as mesmas passagens. Como é o caso do dízimo. Todo pastor, quando vai pregar sobre o dízimo, só prega sobre Malaquias 13:10, porque sabe que nessa passagem ele consegue enganar os membros, e que nessa passagem ele pode intimidar seus membros a dar o dízimo, pois nela está escrito que quem não der o dízimo será amaldiçoado, pois está roubando a Deus. Se ele ensinasse toda a verdade, o povo saberia que quem roubava a Deus nessa época eram os sacerdotes e não o povo, pois o povo estava dando os dízimos. Mas quando chegava nas mãos dos sacerdotes, os levitas responsáveis por administrar os dízimos, eles separavam o que era melhor entre os frutos e os animais para eles, deixando-a sobre os defeituosos para Deus. Isso tanto é verdade que na Bíblia, com a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, o título acima do capítulo que trata desse assunto está escrito: "O Senhor reprova os sacerdotes." Deus não está reprovando só o povo, mas principalmente os sacerdotes. Essa parte os pastores não pregam, pois sabem que se pregarem o povo vai descobrir a verdade e sair do erro. Pregar versículos isolados não dá chances do membro entender qual o verdadeiro sentido da palavra, já que ele desconhece o contexto em que ela está inserida. 10. A culpa também pertence aos membros. Embora os falsos pastores estejam conscientemente errando, e que a culpa principal do estado apóstata e cheio de heresia nas denominações seja deles, o povo tem uma parcela muito grande nisso, pois as verdades sobre o dízimo estão tão claras que qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode entender perfeitamente isso. O grande problema é que os membros estão ouvindo pregações de pastores papagaios, e elas estão se tornando membros papagaios. Eles apenas repetem o que seus pastores pregam sem questionar nada. E não é isso o que Deus nos aconselha a fazer. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João 4:1. O povo, por mais que os pastores sejam picaretas e estejam pregando um monte de mentiras, não tem desculpas para não saber da verdade. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Oséias 6:6. Os membros das denominações pouco se interessam em ler as Sagradas Escrituras. Você, por exemplo, quanto das Sagradas Escrituras tem conhecimento? Quanto tempo passa estudando a palavra de Deus? Quantos livros que tratam de assuntos relacionados à Bíblia você tem comprado? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Se você, pelo menos, a maioria dos membros das denominações, estudassem mais as Sagradas Escrituras, esses falsos pastores não teriam espaço para pregar mentiras. Portanto, a culpa do estado das denominações no Brasil e no mundo é sua também. Porque o povo acredita que o dízimo é válido. O povo, na sua grande maioria, é ignorante da palavra de Deus. E isso quem fala é o próprio Deus em Oséias 4:6. O mesmo fala Paulo na carta aos Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimentos sólidos. Hebreus 5:11-13. Jesus Cristo falou 2 vezes que o povo erra, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. O povo não é tão despreocupado somente com as pregações em suas denominações, são totalmente despreocupados com o que é feito com o dinheiro dos dízimos, ofertas, votos, campanhas, votos, desafios, sacrifícios e tantas outras formas de arrecadar dinheiro. Não se preocupam em saber para onde vai esse dinheiro e como está sendo usado.
O povo dentro das denominações é pouco diferente do restante dos brasileiros eleitores que não fiscalizam os seus políticos safados. Assim fica fácil para um pastor picareta roubar até a pele dos membros. 11. A maioria das pessoas que dão o dízimo dá por medo das maldições ou por interesses, não por obediência, amor ou fidelidade. Um dos argumentos que os evangélicos dizimistas me dão para comprovar a validez do dízimo é que dão por amor, por fidelidade à palavra, obediência a Deus e até desapego ao dinheiro. Sinceramente, eu não consigo ver isso nos atos dos fiéis dizimistas. Digo que não consigo ver porque essas atitudes, de uma forma ou outra, se refletem na vida das pessoas, e eu não vejo isso se refletir na vida de nenhum dizimista. As formas como os falsos pastores ou os pastores ignorantes usam para convencer seu povo ignorante a dar o dízimo são sempre as mesmas: fidelidade, amor e obediência a Deus. Mas podemos conferir em todos os dizimistas dentro das denominações evangélicas que isso não é verdade. Ao contrário, o que vemos é a avareza, a ganância, a ambição, e o partidarismo chega a ser uma tara pelo dinheiro, pelo poder e notoriedade na sociedade evangélica. Vamos analisar como se deve fazer uma oferta a Deus. Sim, porque o dízimo também era uma forma de ofertar a Deus. E depois vamos analisar se esse povo tão fiel a Deus é de fato fiel como a palavra manda. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Segundo Coríntios 8:12. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Segundo Coríntios 9:7. Se, pois, ao trazerdes ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5:23, 24. Como podemos ver, existem algumas condições para que a oferta seja aceita por Deus, e uma delas, que o apóstolo Paulo se refere e admira no povo da Macedônia, está no verso 3 de 2 Coríntios 8 e lê: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses mesmo acima delas, se mostrarão voluntários. Essas palavras do apóstolo Paulo foram proferidas na época da graça, onde se pregava apenas Jesus Cristo sem lei de Moisés, sem cerimônias e rituais. E ele pedia ofertas para ajudar as pessoas de determinadas regiões onde se encontravam a Igreja de Cristo. Igreja são as pessoas que aceitavam Jesus. A condição que Deus exige para que a oferta seja aceita por Ele é a liberalidade do coração das pessoas, ou seja, elas têm de sentir, querer dar ofertas por livre e espontânea vontade. E em nenhuma dessas passagens Paulo fala que essas pessoas ao dar pediam alguma coisa ou esperavam alguma coisa, como ensina o falso pastor Silas Malafaia ao dizer que quando as pessoas dão devem já esperar o retorno de sua oferta. Os dizimistas dão por necessidade, que é dar o dízimo para arrumar um emprego, para comprar um carro, para ter um cargo melhor. Isso é dar por necessitar dessas coisas. Jesus certa vez falou uma grande verdade sobre a maioria das pessoas que dizem segui-lo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vos me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Mateus 6:26. Essas pessoas todas dentro das denominações cristãs evangélicas e dão o dízimo por amor, obediência ou fidelidade, fazem isso pelo lucro que o ato de dar o dízimo poderia. Digo poderia porque se o dízimo não existe mais para os dias de hoje, logo as suas promessas também não trazer para elas. Ou seja, puro interesse. Jesus não tem poder sobre o devorador sem o dízimo. Prestaram atenção no desenho acima? É Jesus como um servo de alguém, no caso aqui explicado, do dízimo. Absurdo isso não é? Mas é assim que 99% dos pastores estão ensinando dentro de suas denominações. O que estes pastores estão dizendo é que para você ter alguma coisa material nessa vida e ter proteção delas contra um demônio chamado devorador, Jesus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o dono da glória, precisa da ajuda do dízimo para fazer isso.
Senhor dízimo Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado e homem, aquele que venceu a morte e sobrepujou a toda sorte de demônios, não pôde fazer nada pela sua vida, mesmo você tendo aceitado, se arrependido dos pecados, conhecer suas palavras, viver uma vida santa e fiel, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo não é um servo, ele é Deus. Não precisa da ajuda de uma prática física da lei para nos abençoar. Os falsos pastores e os pastores ignorantes pregam que, se o povo não der o dízimo, o devorador vai entrar em suas vidas e destruir tudo. Aí um monte de gente sem conhecimento algum passa a ser dizimista com medo do tal devorador destruir a sua vida. Isso é dar por medo. Mas qual a verdade de um devorador agir na vida de uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus Cristo? Verdade nenhuma. Pois é, não há possibilidades de um devorador ou um demônio entrar na vida de uma pessoa que é escolhido de Jesus e destruir-lhe as finanças. Quer as provas? Leia essa passagem. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. E o que dizer da passagem que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Então, agora por não dar o dízimo serei condenado por um espírito devorador. Se Jesus triunfou sobre os principados e as potestades, como um devorador, suposto demônio, poderia entrar em nossa vida, que está entregue nas mãos de Jesus, e destruí-la só porque não paguei o dízimo? Então o dízimo teria outro nome: taxa de proteção divina. Ou como se Jesus sozinho não tivesse poder ou autoridade suficientes para combater o demônio devorador e precisasse da ajuda do ato de dar o dízimo para isso. Ridículo. Jesus é o suficiente em tudo. Então, demônio algum poderá tocar em sua vida, saúde, finanças, relacionamentos, ética, tudo está sob a proteção de Jesus Cristo. Em Lucas 10:19 os 70 disseram. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, não é pelo dízimo, o nome de Jesus basta. No verso 19 o próprio Senhor Jesus disse: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Porque os pastores dizem que teremos danos à vida material financeira se não darmos o dízimo, se o próprio Jesus disse que não teríamos dano algum. E a grande maioria quis deseja dar para receber, e dão seus dízimos na ânsia louca e desenfreada de receber a troca, nem param para pensar para onde está indo o dízimo e nem a quem ele poderá beneficiar, como se a função dos dízimos fosse essa nas denominações atuais. Os membros dizimistas não estão nem aí para as pessoas que precisam de ajuda material. Comprovamos isso quando vemos milhares de testemunhos financeiros e nada dessas pessoas que os dão dizer que estão ou vão ajudar alguma pessoa, é sempre eu quero mais. Me lembro de uma passagem do apóstolo Tiago que diz: cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:2-3. Nunca em toda a minha vida eu vi alguém dar testemunho dizendo que quando o Senhor abençoar depois de dar o dízimo, ela vai abençoar outras pessoas. Não quero fazer ceninha nem me fazer de bonzinho, mas eu sempre fiz essa oração e até já tentei alguns projetos sociais, mas não tive sucesso, pois não tive auxílio para pô-los em prática. Projetos esses que, com toda a certeza, ajudaria a maioria das pessoas dentro das denominações sem precisar importunar Deus com nossos pequenos problemas humanamente solúveis. Um desses projetos foi barrado por um bispo na Universal porque ele achou que eu iria fazer um trabalho paralelo com eles. Trabalho esse que eu já tinha 9 pastores apoiando e mais de 350 membros proprietários de comércios e empresas, uma lista com nomes, endereços e telefones dessas pessoas, pois elas aceitaram participar do projeto, pois viram que era a solução para todos os problemas deles. Por isso não foi aceito pelo bispo Urdiano, para que eu não fizesse concorrência com a Universal, já que eu não cobraria pelas bênçãos que eles alcançariam. Mas essa é uma outra história.
O apóstolo Tiago fala outra vez sobre esse mesmo tema no capítulo 2 verso 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vos lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Quantos dentro das denominações, após serem abençoadas pelo dízimo, ajudaram outras pessoas que passavam por necessidades? Quantos dizimistas, depois de terem sido alcançados pelas janelas dos céus, usou uma pequena parcela dessa bênção para abençoar outros? Você conhece algum? Eu não, fora eu mesmo e minha esposa que juntou o seu dízimo e doou para uma instituição de caridade, isso antes de ter noção que dízimo não se tira mais. O apóstolo João também falou sobre esse tema. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João 13:17. E não era esse um dos intuitos da instituição do dízimo no meio da teocracia judia, o de ajudar os necessitados. Deuteronômio 14:29. 12. O dízimo ensinado pelos falsos pastores hoje não tem base bíblica nenhuma, nem na lei, o obrigatório, nem antes da lei, o dízimo voluntário. O dízimo ensinado e praticado nas denominações hoje não tem a menor base bíblica. Nunca se praticou o dízimo como se pratica nas denominações atualmente. O que fazem é uma mistura de dízimos obrigatórios da lei, dízimos voluntário antes da lei, dízimo de dinheiro e dízimo dos frutos e dos animais. Os falsos pastores e os pastores ignorantes misturam tudo e confundem a cabeça dos membros. Vejam como eles ensinavam e praticam o dízimo hoje. Pede-se um dízimo do dinheiro para comprar mantimento para a denominação. Esse dízimo é uma lei, uma obrigação e ao mesmo tempo o pastor ensina que vivemos na graça, e que mesmo que seja uma obrigação a pessoa deve encarar como algo voluntário. Ou seja, é uma obrigação voluntária. E existe obrigação voluntária? Deus nunca pediu para o povo dar dinheiro no tabernáculo para depois os levitas comprarem mantimentos. Nunca houve uma forma como essa de se praticar o dízimo. Mas a ganância dos falsos pastores é tão grande que inventaram uma forma de praticar uma lei abolida de um jeito nunca visto na Bíblia. Muitos falsos pastores são tão malignos e afastados da verdade e de Deus que são capazes de ensinar seus membros a dar dízimo de 20, 30, 50 e até 50%. Algo impossível, pois dízimo significa exatamente a 10ª parte, 10%. E o povo ainda cai nessa coisa grotesca mentira. E para que Deus pedia o dízimo do povo? Era para manter a casa dele, para ofertas, holocaustos e sacrifícios para ele, para sustentar os levitas e para sustentar os necessitados. É isso que a palavra ensina, não é? Mas hoje, a liderança evangélica usa o dinheiro do dízimo para fazer isso que Deus determinou? Claro que não. A liderança evangélica usa o dinheiro do dízimo para isso que mostrarei abaixo. Sem dizer que existe dízimo para tudo nas denominações picaretas. Dízimo dos escolhidos, dízimo do Calvário, dízimo das conquistas, dízimo da revelação, dízimo da dupla honra, dízimo do Sinai. Só para se ter ideia, quando a palavra de Deus menciona sobre o Sinai refere-se à escravidão. Gálatas 4:21 ao 26. Me mostre de onde as denominações tiraram essa palhaçada. 13. Porque os falsos pastores e os ignorantes apoiam o dízimo. Porque o dízimo é tão importante para os falsos pastores e pastores ignorantes. Porque essa é a forma mais fácil de se tirar dinheiro do povo, de forma aparentemente bíblica, mais fácil de lucrar e prender o membro a essa prática, já que eles ensinam que é uma lei que quem não der o dízimo é ladrão e ladrão não herdará o reino dos céus. Há anos o dízimo vem sendo o carro-chefe das arrecadações nas denominações evangélicas. Através do dízimo os pastores incentivam e motivam as pessoas a serem avarentas, consumistas e mercantilistas com Deus, pois da forma como ensinam o dízimo as pessoas têm o direito de cobrar de Deus as bênçãos na vida delas. O dízimo só é ensinado porque é lucrativo para os falsos pastores e para os membros é uma forma fácil de receber algum bem material de Deus.
Por isso acabou se tornando uma barganha e muitas das vezes até atos incríveis de desrespeito para com Deus. Outra coisa que os falsos pastores e os pastores ignorantes estão ensinando de forma errada são as ofertas, mas as ofertas serão tratadas em outro artigo especial só para elas, mas elas não geram lucros como o dízimo, pois na maioria das vezes não tem um valor estipulado como o dízimo que é de 10%. Os dízimos, ao contrário das ofertas, é lei, obrigatório e tudo que passar nas mãos do membro ele deve dar essa quantia. O dízimo persegue todos os rendimentos do membro proporcionalmente, ou seja, se o membro ganha pouco tem que dar pouco dízimo, mas se o membro ganha muito o dízimo sobe junto. Por isso que muitos pastores desejam tanto que a renda de seus membros aumente. Aumentando os ganhos da ovelha aumenta o valor do dízimo também. Excelente forma de enriquecimento, não acham? 14. Como manter todas a denominação sem o dízimo? Essa é a pergunta que muitos irão fazer para mim agora. E agora eu posso dizer, mais uma vez, que você não conhece as Sagradas Escrituras como deveria. Em todo o Novo Testamento os apóstolos nunca ensinaram ou praticaram o dízimo, não é? E por quê? Porque eles sabiam que o dízimo, juntamente com todas as leis de Moisés, foi abolido e praticavam uma outra coisa que resolvia todos os problemas da comunidade da época: as ofertas. Para provar o que digo, vamos analisar a passagem muito clara e fácil de entender, que está em Atos dos Apóstolos 2:44 e 4:32. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Da multidão dos que creram eram o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Hoje as denominações podem perfeitamente viver apenas das ofertas. Sei que será muito mais difícil, pois a boa vontade das pessoas, na maior parte das vezes, está vinculada ao sentimento de troca, ao sentimento interesseiro. Mas, melhor é viver na dificuldade do que viver na heresia. 15. Qual o perigo de praticar o dízimo hoje? O principal motivo pelo qual eu venho defender essa verdade é que se nós, abençoados pela graça de Jesus Cristo, praticarmos o dízimo, que é uma ordenança da lei mosaica, atentaremos contra o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Pois, como disse no tópico 11, não é possível em hipótese alguma que alguém ou alguma coisia exerça poder em qualquer coisa nessa vida. Só Jesus Cristo é todo-poderoso, e sob os pés dele está tudo. Toda a autoridade e poder foi dados ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é de extrema importância e urgência deixarmos de dar o dízimo e abandonar de vez a lei e seguirmos de fato a graça. Quem obedece à lei de Moisés não será justificado, pois praticando ela acaba caindo, saindo da graça, como Paulo nos explica na sua carta aos Gálatas 5:1-12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vos que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. O perigo de praticar o dízimo hoje é o pior de todos, o de perder a salvação por estar praticando a lei de Moisés. Quem pratica o dízimo pratica a lei, e quem pratica uma só coisa da lei está obrigado a praticar toda ela. Na carta de Paulo aos Hebreus é muito bem explicado que a lei foi abolida, que os rituais, as ordenanças éticas, foram abolidos. Qualquer um que ler as cartas de Gálatas e Hebreus vai perceber facilmente sobre isso. Praticar o dízimo é retroceder e Deus não se agrada de quem retrocede. Todavia meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Hebreus 10.
38, 39. Quem pratica o dízimo se faz maldito, já que sabemos que o dízimo é lei, ao contrário do que os líderes evangélicos ensinam, que praticando o dízimo retiramos a maldição de sobre nós. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 13:10. 16. Contraste entre Jesus e o dízimo. Uma outra forma de comprovar que o dízimo não é mais necessário, inválido, abolido é fazendo um contraste dele com o Senhor Jesus Cristo. Há quem diga que o Senhor Jesus é tudo na sua vida, mas será mesmo? Se de fato Jesus é tudo na sua vida, então por que ele ainda dá o dízimo? Uma pessoa que considera Jesus o tudo na sua vida não pode praticar o dízimo. No Evangelho de João 14:13 minutos e 14 segundos, Jesus diz: E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em João 15:7, o Senhor fala mais: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pense comigo, a passagem de Malaquias 13:10 promete: Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Se Jesus Cristo diz que basta pedir tudo, isso mesmo, tudo, ao Pai em seu nome, crendo receberemos, porque devemos dar o dízimo para que seja derramada bênção sem medida na nossa vida. Não há lógica nisso. Se dermos o dízimo para ser abençoado, logo descremos na promessa de Jesus descrita no Evangelho de João. Como vemos, um invalida o outro. O Senhor Jesus é tudo na nossa vida, vivemos por Ele, dependemos dele para tudo e tudo deve passar por Ele e deve vir por Ele. Não existe ritual ou sacrifício que possa fazer o que Jesus Cristo faz. Jesus é perfeito, eficaz, eterno e insubstituível. O dízimo era a ligação das bênçãos de Deus antigamente. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as suas mãos fizerem. Deuteronômio 14:29. Quem pratica o dízimo e diz servir a Jesus comete um pecado terrível. É o mesmo que dizer que só Jesus não consegue abençoar a sua vida financeira. Então Jesus precisa da ajuda do dízimo para abençoar a sua vida. Que loucura! Só Jesus basta para a nossa vida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. O dízimo é uma obrigação e Jesus a liberdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 6:32. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segundo Coríntios 13:17. Segundo a lei do dízimo, todo aquele que não der o dízimo será amaldiçoado, e sabemos que o fim de toda maldição é Jesus Cristo. Jesus diz para buscarmos a Ele em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas sem cobrança alguma, sem ofertas, sacrifícios ou dízimos. Mateus 6:33. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Atos 17:25. 17. Argumentos que derrubam o dízimo. Os dizimistas se dizem cumpridores do mandamento obrigatório do dízimo, mas esquecem-se dos preceitos mais importantes da lei, Mateus 23:23, de Moisés e da lei de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabemos que em 1 João 4:7 nos ensina que não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos ao próximo que vemos. Logo concluímos que se alguém que se diz dizimista e não ajuda os necessitados, como ensina Deus em Deuteronômio 14:22, não os ama e nem tão pouco ama a Deus que não vê. A prática do dízimo atropela o sacrifício de Jesus Cristo, pois quem não dá o dízimo acaba caindo em maldição, como manda a lei. Mas, Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Como o dízimo pode ter poder de amaldiçoar alguém se o próprio Senhor Deus e Salvador de nossas almas morreu e ressuscitou para arrancar toda e qualquer maldição?
E que poder tem o suposto devorador de Malaquias 13:10 se o próprio Senhor Jesus Cristo já deu autoridade de pisarmos sobre todo o poder do inimigo? Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. LC 10 e 19. Se o dízimo é para Deus, como dar dinheiro para ele se ele não precisa e não tem como receber? Deus é espiritual e o dízimo, dinheiro, algo físico, pertencem a esferas de mundos diferentes. Em Mateus, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. Mt. 25:45. Lembrado que, porque os pobres, sempre os tendes convosco. Mt. 26:11. De certo ponto de vista, essa é a forma de nós, povo gentílico, dar o dízimo a Deus. Alguma denominação prega isso? Algum pastor ensina dessa forma? Dar o dízimo é literalmente uma obra, efeito do trabalho ou ação, trabalho manual, ou seja, é uma coisa feita com as mãos físicas. Diferentemente da fé, que é algo totalmente abstrato, e da graça, que além de também ser abstrata é algo que não vem de nós, é algo de Deus. E o justo viverá pela fé e não por obras. Quando Jesus separou e organizou os primeiros evangelistas e deu ordens para sair e levar a palavra de Deus, ele disse para saírem sem ouro, sem prata, sem cobre e nem sequer o famoso alforje. Mt. 10:9. Não vos proveis de ouro, nem de prata nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho. Hoje, os falsos pastores alegam que para ter condições de saírem para levar a palavra de Deus precisam dos dízimos, das ofertas, sacrifícios e tantas outras práticas abolidas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A lei, da qual o dízimo pertencia, Hebreus 7:5, foi dada a uma nação, povo, etnia específica, no caso Israel, e não para nós, povo gentílico. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Malaquias 4:4. Se todo o trabalho do tabernáculo foi dado somente aos levitas, incluindo o recebimento e oferecimento de dízimos, ofertas, holocaustos, sacrifícios, e quem ousasse sequer chegar perto dele deveria morrer. 1:50 minutos e 51 segundos, porque os pastores, bispos, missionários e apóstolos tomam para si esse dever se não estão autorizados. Se tomam o trabalho dos levitas, então devem morrer por ordem do próprio Deus, como está muito bem explicado no final do verso 51 de Deuteronômio. Sem dizer que o sacerdócio levítico teve fim e não nos é mais necessário, tendo sido substituído pelo superior, perfeito, eficaz e eterno sacerdócio que o do Senhor Jesus Cristo. HB 7:4-28. Por acaso os pastores de hoje ressuscitaram esse sacerdócio? No Novo Testamento, em 2 Coríntios 9:7, mostra como se deve dar algo de valor na comunidade, que é a igreja. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e em 2 Coríntios 8:12 diz que a oferta só será aceita se for de boa vontade, de coração e espontaneamente. No caso do dízimo, a pessoa deve dar, é uma lei, e em uma lei não há espontaneidade, sim obrigação. A lei de Cristo é outra, a saber, levar as cargas uns dos outros. Atos 6:2. É também amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo que a si mesmo. Se o dízimo serve para a manutenção da casa de Deus, por que os pastores pedem tantas outras formas de ofertas para pagar contas, comprar o teclado, a bateria, o ventilador ou ar-condicionado, trocar as telhas, pôr porta de vidro e outras coisas? Só o dízimo não é suficiente? Será que Deus criou algo, no caso o dízimo, que seja insuficiente para suprir as necessidades da sua suposta casa? Pois vemos claramente que os pastores não conseguem pagar todas as contas de sua denominação só com os dízimos. Porque os líderes das denominações evangélicas passam por necessidades financeiras na hora de pagar aluguéis, programas de TVS e outras coisas. Se eles mesmos pregam que quem dá o dízimo e as ofertas, Deus não deixará faltar nada. Se Deus abençoa quem dá dízimos, quanto mais os que recebem esses dízimos. E será que esses mesmos pregadores de dízimos também dão o seu dízimo, ou eles são isentos disso?
E será que eles têm fé para dar o seu tudo como faz o povo? Toda honra e glória é somente a Jesus mesmo. Mas se só o dízimo pode nos abençoar financeiramente, ele é quem é o merecedor das honras, pois, segundo pregam os apoiadores do dízimo, Jesus Cristo não tem o poder de abençoar financeiramente as pessoas contém o ato de dar o dízimo. Como dizer que o dízimo é uma forma de expressar a gratidão a Deus se já existe a oferta voluntária e sem estipulação para isso? Todas as vezes que Jesus disse para fazermos alguma coisa para Ele, Ele manda fazer com o nosso próximo e não dar ofertas e dízimos para uma denominação evangélica ou católica ou qualquer uma que seja. Se o dízimo era usado para, em terceiro plano, ajudar as pessoas como diz o livro de Deuteronômio 14:22, porque em 2 Coríntios 8:12 Paulo pediu ofertas e não dízimos para ajudar os pobres da Judeia. E em tantas outras passagens onde ele ajudou os pobres nunca mencionou o dízimo e sim as ofertas voluntárias e sem estipular valores. No Novo Testamento Deus nunca pediu uma oferta para alguém que tinha pouco ou que não tinha nada para ela passar necessidades. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder aos dos fariseus, de nenhum modo entrariam os no reino dos céus. Praticar a oferta voluntária é mais que praticar o dízimo, pois é muito mais difícil dar ofertas voluntárias do que o dízimo, pois o dízimo é mandamento de lei, deve fazer, é uma obrigação e a oferta é algo espontâneo, liberal. Em Deuteronômio 14:22, Deus explica claramente o que é o dízimo, quem poderia recebê-lo, com que o povo poderia gastar e quem deveria ser beneficiado, no caso os levitas todo e qualquer necessitado. Hoje, porém, não vemos os líderes evangélicos e católicos praticando essa lei. Ao contrário, os únicos beneficiados com dízimo são eles mesmos, fazendo-se cumprirem-se a palavra de Jesus Cristo descrita em Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para justificar-vos, fazeis longas orações. Por isso, sofrerei juízo muito mais severo. Os líderes evangélicos e católicos devoram as casas das viúvas quando pedem para elas o dízimo, quando na verdade o dízimo deveria ajudá-las e em muitos casos até sustentá-las. Os falsos líderes evangélicos e católicos trocaram a ordem de beneficiamento do dízimo. Portanto, sendo o dízimo abolido, Hebreus 7:5-12, seja a doação por lei ou por amor, é pisar o sangue de Cristo e desafiar a palavra do Senhor. Portanto, amados, no tempo da graça qualquer esforço para voltar à lei de Moisés que Cristo desfez na cruz, é anular o sacrifício do Cordeiro de Deus e reconstruir o muro por ele derrubado. Efésios 2:13-15. E se o dízimo fosse tão importante, Jesus Cristo teria pago, mas não há um registro sequer na Bíblia de que Jesus Cristo tenha pago o dízimo. Ele pagou o tributo aos homens, Mateus 17:24-27, deu mais importância à lei do governo do que à lei do dízimo. 18. Conclusão da atual situação. Todos nós devemos saber de uma coisa muito importante profetizada por vários apóstolos e por Jesus Cristo. Estamos vivendo nos últimos tempos da humanidade. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4:1. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, por torpe ganância. Tito 2:10. Amados, peço que pense muito a esse respeito e possa entender que a prática do dízimo é uma lei abolida. O pior de tudo é que se você praticá-lo perderá a salvação, ou seja, irá para o inferno, pois quem está na prática da lei é maldito. Todos quantos, pois, são da obra de lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 13:10-11. Termino por aqui deixando uma questão simples.
Em quem você prefere acreditar, no seu pastor ou nas palavras descritas aqui nesse estudo? As palavras que usei, tanto como todo o argumento aqui declarado, não são especulações de minha cabeça, nem do meu ego, são as sagradas palavras de Deus. Agora que você já leu todas as passagens e ficou ciente dessa verdade, fica a seu critério continuar praticando o dízimo ou não.